Jacó observava seus filhos trabalhando no campo, cuidando dos rebanhos, mas seus olhos sempre se demoravam sobre o mais jovem entre eles, José. O menino ainda não tinha 20 anos, mas carregava um brilho diferente, uma energia que transbordava em cada gesto, em cada palavra. José se destacava não pela força, mas pela forma como olhava o mundo, com uma fé inocente e uma confiança que parecia inabalável. Seu pai via nele algo especial, algo que não conseguia explicar, e isso fazia com que o tratasse com mais carinho do que aos outros. Foi assim que Jacó, certo dia, deu a José um presente incomum, um manto longo e colorido, feito com tecidos finos, cores vibrantes que dançavam ao sol como se fossem joias vivas. O manto não era apenas uma roupa, era um símbolo de afeto e distinção. Quando José vestiu aquela túnica pela primeira vez, seus irmãos sentiram como se uma barreira invisível se erguesse entre eles. Aquele pano colorido falava mais alto do que qualquer palavra. José era o filho preferido. Os irmãos trocavam olhares de raiva contida, e cada vez que viam o jovem andando pelo campo com a túnica esvoaçando ao vento, a inveja crescia como fogo escondido sob cinzas. Ainda assim, José não percebia a profundidade daquele ressentimento. Seu coração era puro, e sua juventude o fazia acreditar que todos compartilhavam da mesma alegria que ele sentia. Foi nesse tempo que José começou a sonhar. Certa noite, seu espírito foi tomado por uma visão estranha. No sonho, ele e seus irmãos estavam no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe de José se levantava e ficava de pé, enquanto os feixes dos irmãos se inclinavam diante dele. Ao acordar, o sonho queimava em sua mente, tão vívido que não podia ser guardado em silêncio. Cheio de entusiasmo, José correu até os irmãos e contou: "Ouçam o que sonhei. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. O meu feixe se levantou e ficou em pé, e os de vocês se curvaram diante dele." As palavras caíram como faíscas sobre palha seca. Os irmãos o olharam com raiva. Alguns riram com desprezo, outros cerraram os punhos. "Então você vai reinar sobre nós? Vai nos governar?" A voz de Rúben, o mais velho, ecoou carregada de sarcasmo e ressentimento. A partir daquele dia, odiaram-no ainda mais, não apenas pelo carinho de Jacó, mas agora pelos sonhos que pareciam alimentados por orgulho. Mas os sonhos não pararam. Numa outra noite, José teve uma nova visão. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Mais uma vez, sem medir o impacto de suas palavras, contou aos irmãos e até ao pai. Jacó, surpreso, perguntou: "O que é isso, José? Acaso eu, sua mãe e seus irmãos iremos nos curvar diante de você?" Ainda que Jacó o repreendesse, em seu coração guardava as palavras, intrigado com o que poderiam significar. Os irmãos, porém, não guardavam nada além de ódio. Cada palavra de José era interpretada como soberba, cada sonho como afronta. E assim, o coração deles se endurecia. A vida continuava no campo, o sol se erguia e se punha sobre o rebanho. Mas nos olhares havia sempre sombras. José ainda não sabia, mas seus sonhos já começavam a traçar um caminho de dor, rejeição e exílio. O que para ele eram apenas visões inocentes se tornava combustível para uma raiva que crescia a cada dia. Enquanto caminhava com sua túnica colorida, José sentia a brisa suave do deserto e acreditava que o futuro lhe reservava algo grande, embora ainda não conseguisse compreender o peso que carregaria. Do outro lado, seus irmãos olhavam para ele e viam não um sonhador, mas uma ameaça. O tempo passava, e a distância entre eles aumentava como um abismo invisível. Ainda havia risadas, ainda havia trabalho em conjunto, mas sob a superfície cada palavra era medida, cada gesto observado com amargura. José sonhava com estrelas e feixes de trigo, mas seus irmãos sonhavam com vingança. A história ainda estava no início. O jovem que acreditava que seus sonhos eram apenas imagens da noite, estava prestes a descobrir que visões podem se tornar realidade, mas o caminho para isso não seria fácil. Seus irmãos, cegos pela inveja, já começavam a planejar como calar de vez aquele que ousava sonhar alto demais. Os irmãos guiavam José pelo caminho de terra batida, cada passo carregava expectativa e tensão. Eles não ousavam olhar nos olhos uns dos outros, mas sentiam o peso silencioso do plano crescer em silêncio. Rúben caminhava atrás, inquieto, consciente de que estava prestes a romper a confiança do pai. Judá, por sua vez, segurava o braço de José com firmeza, tentando esconder o temor que apertava seu peito. Reuniram-se à beira de um poço profundo, abandonado, onde as rochas formavam degraus escorregadios. José, curioso, perguntou por que o tinham trazido até ali. Um silêncio pesado o envolveu antes que Simão respondesse: "Queremos que você nos ajude a cuidar de tudo de casa. Fique aqui e espere."
Eles o empurraram para dentro do poço e José caiu com o coração batendo forte. A escuridão o consumiu por alguns instantes, até que ouviu os irmãos afastarem-se. Lá embaixo, a parte de grãos secos e um punhado de ervas, não havia nada. José limpou a poeira do rosto, respirou fundo e tentou conter o choro que ameaçava escapar. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, a voz ecoando nas paredes frias. Lá em cima, os irmãos se reuniram em roda. Judá voltou-se para o grupo e falou com tom grave. Matá-lo é demais. Nosso pai o ama demais para receber essa notícia. Mas vendê-lo como escravo ainda gera lucro. Alguns franziram o senho, receosos de trair um sangue tão próximo. Outros, embalados pela inveja, concordaram sem hesitar. Voltaram ao poço e chamaram José. Ele levantou o olhar, mas ao perceber a expressão nos rostos deles, seu peito se apertou. Virou-se para trás, pensando na túnica colorida, em Jacó, nos sonhos. Rúben agiu rápido e puxou-o pela túnica. Os demais acompanharam e, entre empurrões suaves, fizeram-no subir de volta. Assim que José emergiu, 2 mercadores ismaelitas surgiram na trilha, guiando camelos carregados de especiarias. Judá apresentou-os aos irmãos. Eles compram jovens para o Egito. Podemos receber prata e nos livrar desse incômodo. Os ismaelitas subiram no preço depois de uma breve negociação. Derramaram 20 moedas diante dos irmãos. José olhou para o metal brilhante e, como se fosse um sopro, compreendeu o destino que seus sonhos prenunciaram. Os mercadores apertaram suas mãos, arranjaram-lhe roupas simples e prenderam-lhe colares que indicavam que era propriedade deles. Ele sentiu uma amargura profunda, mas ainda guardou um fio de esperança. Algo dentro dele dizia que aquilo também era parte de um plano maior. Enquanto o sol começava a pino, os irmãos dividiram a prata entre si. Cada um saiu na direção de casa, aliviado, acreditando ter eliminado o problema. Rúben, no entanto, estremeceu ao segurar as moedas quentes nos dedos. Ele se afastou um pouco para não ser ouvido e perguntou em voz baixa. O que fizemos? Será que Jacó vai morrer de dor? Mas ninguém respondeu. O som das moedas tilintando abafou as dúvidas. Lá embaixo, José sentou-se à sombra de uma rocha. Sentiu a saudade crescente de Sela, de Efraim. Ele lembrou-se do poço onde costumava pescar água para o rebanho, do sorriso sincero de seu pai e até das zombarias que agora pareciam mais suportáveis que a traição. Respirou o ar quente do deserto e inclinou a cabeça, murmurando uma oração sem palavras. Os mercadores montaram seus camelos e iniciaram a jornada rumo ao Egito. José acompanhava cada passo das patas dos animais, cada suspiro do vento que levantava nuvens de areia. A paisagem mudava lentamente, o solo se tornava mais arenoso, as montanhas se afastavam e o aroma de mirra e incenso começava a se misturar ao ar. Na primeira noite de viagem, os mercadores acenderam uma fogueira e compartilharam pão e tâmaras com José. Perguntaram-lhe de onde vinha e se sabia ler hieróglifos. Ele respondeu com sinceridade: Sou pastor, conheço as estrelas e decoro canções dos ventos do deserto. Eles trocaram olhares curiosos. Para os ismaelitas, José era só mais um escravo, mas havia algo em seu porte e em seus olhos que mantinha a atenção deles acesa. Enquanto as chamas dançavam na noite, José contemplou o céu estrelado. Ele lembrava dos sonhos, da túnica, dos feixes de trigo. Uma voz interior dizia-lhe que aquele momento não era um fim, mas o começo de um novo caminho. Ele fechou os olhos, respirou fundo e decidiu confiar nos sonhos, mesmo sem entender direito como se cumpririam. Quando a fogueira apagou, José ficou alerta ao menor ruído. Sentia medo, mas também uma calma diferente, como se algo maior o segurasse. Sabia que devia manter a fé, ainda que tudo ao seu redor parecesse desabar. Se pudesse reencontrar o pai, explicaria tudo, e se não pudesse, guardaria sua história no coração, certo de que aqueles sonhos o levariam a um lugar onde vozes antigas, estrelas e feixes se uniriam para revelar um destino maior. A caravana seguiu adiante, deixando um rastro de areia brilhante sob a lua. Cada passo aproximava José de um mundo desconhecido. Lá, ele teria de enfrentar provas maiores que a inveja dos irmãos. Lá, descobriria que a fé, a coragem e a capacidade de sonhar não se perdem, mesmo quando se é um estrangeiro preso à algema de um estranho. E assim, sem saber, José começou a traçar o caminho que o levaria ao mais alto dos tronos. Por vários dias, a caravana avançou pelas dunas quentes, parecendo não ter fim. José se acostumou a contar o tempo pelo sol. Sombra longa ao entardecer, sombra curta ao meio-dia.
Cada noite, ele estendia uma manta ao lado dos camelos e caía num sono pesado, embalado pelo crepitar da fogueira e pelo cheiro intenso de mirra e especiarias. Saudades dos campos verdes de Canaã? Sempre. Ele fechava os olhos e via de novo o rosto sorridente de Jacó e a zombaria contida dos irmãos. Numa manhã, o oásis surgiu. O Nilo largo e sereno, com colunas de mármore e torres que reluziam ao sol. Os comerciantes ismaelitas trocaram palavras rápidas com soldados egípcios e logo empurraram José por um pátio de pedra lisa onde palmeiras desenhavam sombras frescas. Ainda vestindo roupas simples, o jovem sentiu todos os olhares sobre si. Era como se ele chegasse a um mundo novo, bem longe dos montes secos que conhecia. De entre as colunas surgiu Potifar, o comandante da guarda, alto e firme, com uma túnica escura e um cinto de couro que ostentava símbolos estranhos. José foi entregue a ele, junto com outra escrava, e numa única troca de olhares compreendeu que cada gesto ali seria observado com cuidado. Em poucos dias passou de quem trazia jarros de vinho a responsável por toda a organização da casa, despensa, mantimentos, empregados. Sem alarde, sem reclamar. Seu senhor logo percebeu que podia confiar nele. E Potifar não era homem de elogio fácil, mas vez ou outra soltava um aceno de cabeça que significava bom trabalho. José aproveitou cada chance. Aprendeu algumas palavras em hieróglifos, entendeu a rotina do palácio e até decorou onde ficavam os estoques de azeite. Tudo graças à atenção que dedicava ao serviço. Às vezes, parecia até que tinha um sexto sentido para descobrir o que faltava antes de alguém pedir. Claro, nem tudo era paz. Intrigas corriam pelos corredores como vento traiçoeiro. Alguns colegas apontavam dedos e cochichavam sobre privilégios que ele não pediu. Mas José seguia em frente, revezando a mão firme no trabalho com um suspiro discreto, tipo poxa, quando ninguém estava olhando. Não deixava a vaidade subir a cabeça. Mantinha o foco nos sonhos que o trouxeram até ali. Depois de um tempo, a família de Potifar veio de Tebas para checar tudo. Armazéns, quartos, cozinha. Saíram convencidos de passar as chaves da casa inteira a José. Então, o comandante presenteou-o com uma túnica de linho branco. Simples, mas tão macia que parecia luxo. Vestiu e viu seu reflexo num braseiro polido. Hesitou um segundo, achou estranho gostar tanto daquele toque, mas lembrou-se dos feixes de trigo e das estrelas inclinando-se para ele em sonhos antigos. Grandeza, pensou, vem do coração, não da roupa. Ao cair da tarde, com o sol tingindo de laranja as paredes de pedra, José subia até a varanda que dava para o rio. Ficava ali, horas a fio, ouvindo o canto distante dos sacerdotes e o murmurinho das águas. Era longe de casa, sim, mas de certo modo ele se sentia vivo. Crescia a cada desafio, forjado pela saudade e pela rotina exaustiva, e sem perceber dava os primeiros passos para algo muito maior do que aquilo. Afinal, quem diria que um simples pastor de Canaã se tornaria peça fundamental no palácio de um comandante egípcio? No palácio de Potifar, tudo parecia seguir um ritmo previsível. Até que um dia, Potifar saiu mais cedo para uma missão de estado, deixando José encarregado de toda a casa. Ele conferiu os armazéns, organizou o refeitório e ainda achou tempo para dar ordens aos outros servos, mas mal percebeu que havia alguém observando cada passo seu. A senhora da casa, esposa de Potifar, começava a reparar em José. Não era só a beleza dele, era a postura firme, o jeito de cuidar dos detalhes, de nunca hesitar. Nas tardes quentes, ela o encontrava levando água fresca, ajeitando as colchas ou enchendo taças de vinho. E sempre que ele olhava nos olhos dela, o rosto parecia iluminar-se. Certa vez, ela pediu que ele entrasse no aposento privado para fechar a porta e buscar um bracelete que tinha esquecido. José franziu a testa. Achou esquisito, mas respeitoso foi lá. Quando entrou, ela já o esperava encostada na parede, braços cruzados. "Fique aqui", ordenou sem rodeios. Ele hesitou. Em vez de ficar, deu meia volta. "Senhora, o senhor me confiou toda a casa. Não seria correto me isolar aqui com a senhora", respondeu com educação, tentando sair dali. Ela se aproximou devagar, como se puxasse um laço invisível. "Não seja ingrato", disse, num tom que misturava desejo e raiva. José teve um estalo. Percebeu que se ficasse ali, afastaria para sempre a confiança que Potifar depositara nele. Num instante passou pela porta e foi embora, deixando a túnica quase rente ao corpo dela. Por alguns dias, a casa voltou a funcionar em paz. Ele trabalhava como sempre, os escravos não falavam mais nisso, e até a própria senhora parecia ter esquecido o incidente. Mas numa manhã, José encontrou 3 soldados à porta do armazém.
Levantar cedo nunca fora problema, mas ver guardas ali tão cedo podia significar confusão. Um deles disse em voz baixa: "A senhora quer falar com você." José sentiu o coração apertar. Seguiu os homens, que o conduziram a um salão onde ela o esperava sentada, o olhar frio. Em vez de pedir desculpas, ela o acusou. Disse que ele a empurrou, que tentou forçá-la e até que ele rasgara a túnica. José levantou as mãos incrédulo. "Eu jamais faria isso." "Nem mesmo levantei a voz", protestou. Mas as palavras dela saíam afiadas, carregadas de rancor. Os soldados anotaram tudo, sem nem olhar para ele. Num instante, José foi levado até Potifar, que chegava acompanhado de cartolas e auxiliares. O comandante da guarda, conhecido por não tolerar deslealdade, ouviu os dois lados. As únicas testemunhas eram a própria esposa e 3 guardas mudos. Sem documentos, sem provas de inocência, José sentiu o chão sumir. Potifar, envergonhado e enfurecido, gritou: "Como pôde trair essa casa?" Num silêncio cortante, ordenou que o prendessem. As algemas não chegaram de imediato. Primeiro, ele perdeu todas as chaves que guardava. Depois foi despojado da túnica de linho branco, aquela que representava seu novo lugar. Antes de sair, ainda tentou explicar: "Senhor, saiba que nada fiz de errado." Mas Potifar virava as costas, com o peito apertado pela dor da traição que acreditava ter sofrido. Na escuridão da cela, José tropeçou em alguém. Era um escravo mais velho, de olhar cansado, mas que ofereceu um pedaço de pão e um pouco de água. "Seja bem-vindo ao outro lado do palácio", sussurrou o homem. A luz vinha de uma fresta minúscula e o cheiro de mofo era forte. Sentado no chão gelado, José fechou os olhos e lembrou dos sonhos com feixes de trigo e estrelas. "Tudo isso vai passar", murmurou, segurando as mãos nos joelhos. Enquanto as portas de pedra se fechavam, o eco do latão batendo soava como um tropeço no destino dele. Era difícil, claro. A injustiça queimava no peito e a saudade do pai doía como nunca. Porém, lá dentro, ele sentia crescer um fio de esperança. Porque se chegar até ali vivendo de um sonho, era naquele sonho que encontraria forças para enfrentar a próxima etapa, mesmo que fosse preso. Afinal, as visões não mentiam. A história de José estava longe de acabar, e aquele aprisionamento só era um pontinho no mapa de um futuro muito maior. No primeiro amanhecer na prisão, José ainda se espreguiçava quando ouviu vozes abafadas correndo pelos corredores escuros. 2 homens foram jogados na cela ao lado, um copeiro e um padeiro do Palácio Real. Eles haviam caído em desgraça, e agora dividiam o mesmo destino, cercados de muros frios e lâmpadas a óleo. O padeiro chorava baixinho, apertando o peito, lembrando do cheiro de massa fresca que deixara para trás. O copeiro, em vez disso, mantinha o queixo erguido, embora os olhos traíssem preocupação. José percebeu que o medo era o elo entre eles, assim como era o elixir que o prendia ali. Certa tarde, o copeiro teve um sonho estranho e não conseguia entender o sentido. 3 cachos de uvas fermentados, dizia ele, espremiam vinho na taça real. O padeiro, antes que o companheiro terminasse de contar, interrompeu. "Sonhei com 3 cestos de pães." "Pães, José." Mordomos e guardas comendo direto do suporte. Ambos queriam saber o que aquilo significava. E, sem querer, olharam para José como se ele fosse um oráculo. José sentiu um frio na barriga, mas não se intimidou. Pediu que guardassem silêncio e, com calma, explicou. "Copeiro, o seu sonho anuncia que em 3 dias o faraó vai restaurar seu cargo e você voltará a servir o vinho na corte. Já o padeiro..." Pausa. Era quase arte dramática, mas saiu natural. "Em 3 dias o senhor Fara-de-Leite não resistirá ao pão, será executado." Os homens se calaram. O copeiro sorriu aliviado. O padeiro, amargo, cerrou os punhos. José continuou. "Lembrem-se de mim quando tudo acabar. Levem palavra ao rei, pois sem explicação suas histórias ficarão incompletas." Dias se passaram em silêncio. O copeiro voltou ao trono conforme José previu. A vida no palácio voltou ao ritmo habitual. Festas, sacrifícios, hieróglifos espalhados pelas paredes. Mas, no terceiro amanhecer, o padeiro desapareceu e sua própria sentença foi cumprida, sem ninguém para lembrar seu nome. O copeiro, ao retornar, engatou conversa com o faraó durante um banquete dourado. Fez charme, serviu o vinho com precisão e finalmente lembrou de José. "Majestade", disse, "há um jovem preso que interpreta sonhos como ninguém. Ele me disse coisas exatas." Mas as palavras se perderam quando o rei distante mergulhou o olhar em outra direção. José soube daquela conversa apenas pelas migalhas de notícia que chegaram à prisão. O copeiro esquecera a promessa.
A decepção apertou o peito dele tão firme quanto as barras de ferro. Ainda assim, manteve a compostura. Em vez de raiva, cultivou paciência. Sabia que sua vez chegaria. Isso era algo que nem as correntes poderiam roubar. Numa noite, enquanto os grilhões ecoavam cada vez que um carcereiro passava, José ergueu o rosto para a pequena fresta que deixava, entrou um filete de luar. Fez uma prece singela, sem palavras rebuscadas, mas com fé genuína. Confiava que tudo aquilo tinha um propósito maior. E foi assim que, no silêncio úmido da prisão, nasceu em José uma determinação renovada. Não importava quanto demorasse, ele mudaria seu destino e o de muita gente. Afinal, ele guardava no peito sonhos de feixes e estrelas, e mesmo ali, estava pronto para provar seu valor. Por semanas seguidas, José seguiu na rotina da masmorra. Acordava antes do amanhecer, limpava a cela dos companheiros e distribuía o pouco de pão que recebiam. Levantava cedo mesmo sem ordens, como se uma voz interna lembrasse seus compromissos. Às vezes ficava horas em silêncio, ouvindo cada passo no corredor de pedra e imaginando o sol lá fora. Parecia um luxo distante. Logo ele notou algo importante. Embora preso, tinha aquilo que muitos no palácio não possuíam mais: iniciativa. Quando via um companheiro adoecer, buscava fragmentos de ervas deixadas pelos guardas. Pedindo com jeitinho, reunia flocos de pão misturados à água e oferecia chá improvisado. Ninguém mandava, mas pouco a pouco, José virou um ponto de referência. Pessoas famintas vinham a ele, e cada gesto, mesmo simples, fortalecia o moral dos detentos. O carcereiro-chefe reparou nisso. Chamou José ao pátio interno e perguntou se queria organizar uma lista de nomes para receber mantimentos extras. Era a chance de provar bom senso e justiça. José, sem titubear, concordou. A cada dia, anotava quem precisava de mais cobertores ou remédios e conversava com o soldado responsável pelo estoque. Isso rendia pequenas regalias: uma taça a mais de água, um pedaço extra de pão, que dividia com os outros. Numa tarde, o carcereiro entregou a ele as chaves de 2 celas adicionais, dizendo: "Cuide dessa ala." José engoliu em seco. Pensou que devia recusar, que talvez fosse armadilha, mas teve fé. "Sim, senhor." Uma mistura de medo e orgulho fez o coração disparar. Agora, cuidava de 6 celas, 3 filas de ferros, cada uma com olhares diferentes, alguns temerosos, outros agradecidos. Em pouco tempo, o prisioneiro que ria por último foi o carcereiro-chefe. Ele passava pelo corredor, apontava José a seus subordinados e dizia em tom de satisfação: "É o homem certo." Aquilo soou como música nos ouvidos de José. Não era um cumprimento vazio, mas reconhecimento pelo esforço. Toda vez que o chefe elogiava seu trabalho, José sentia um nó na garganta. Lembrava de Jacó, dos campos de Canaã e dos sonhos que nunca o abandonaram. Entre as paredes frias, ele ainda encontrava momentos de reflexão. Quando o sol baixava atrás dos muros altos, sentava-se num andar mais alto, apoiado em pilares, e olhava o cenário silencioso. A lua iluminava o pátio de terra batida, e ele recordava as visões antigas: feixes de trigo eretos, estrelas se curvando. Sabia que aquele lugar, por mais duro que fosse, fazia parte do caminho. Decidiu não desperdiçar tempo e transformou aquele espaço estreito num laboratório de paciência e coragem. Os dias se repetiam, mas algo mudou. Um dos prisioneiros, um escriba de Tebas, começou a ensinar José os rudimentos da escrita hieroglífica. "Você entende os símbolos como poucos", dizia o homem. Aos poucos, José anotou em lascas de cerâmica nomes, pequenas notas de pedidos de comida, tudo entregue ao carcereiro como relatório. Em pouco tempo, passou a redigir relatórios oficiais sobre a ala dos presos, substituindo formulários rasgados e bagunçados por documentos quase limpos, feitos à mão, mas legíveis. Esse novo papel fez a vida dele girar de modo diferente. Os guardas passaram a procurá-lo para reclamar de brigas entre detentos ou solicitar a organização de uma fila mais eficiente no refeitório. José, com calma, negociava horários de entrada, distribuía tarefas de limpeza e instaurava regras mínimas de respeito, o que em princípio soou autoritário, mas depois ganhou o consenso geral. O que era para ser apenas um alívio de trabalho virou uma pequena comunidade disciplinada. Certa manhã, o carcereiro-chefe apareceu com uma carta selada entregue por um mensageiro do palácio. José sentiu o sangue gelar. Pegou o pergaminho com mãos firmes e leu em voz baixa. Falava de 2 sonhos recentes do faraó, sem que ninguém conseguisse explicar o significado. Do outro lado do papel, havia um pedido para que ele fosse chamado. O coração dele bateu forte. Seria a chance de virar o jogo? Ao devolver a carta, ousou perguntar:
Por que eu? Que só sou um prisioneiro. O chefe sorriu, ajeitou o capacete e disparou. Porque quem reconhece potencial é obrigado a usar. Prepare-se. Amanhã cedo, acompanhe o mensageiro. José conseguiu dormir naquela noite, mas bem pouco. Um turbilhão girava em sua cabeça. Será a abertura que sempre esperei? Ou será mais uma armadilha deste palácio imenso? No dia seguinte, vestiu a mesma roupa simples de prisioneiro, junto com o manto branco que ganhara de Potifar, agora ajustado para caber melhor. Seguiu o mensageiro por corredores tortuosos até uma antecâmara repleta de guardas e oficiais de expressão dura. José respirou fundo. Pulsava medo, sim, mas também esperança. A porta adiante se abriu com um rangido grave. Ao cruzar o limiar, ele soube. Esse encontro definiria não apenas sua liberdade, mas também o papel que cumpriria na história daquela grande nação. A porta rangeu ao se abrir. José engoliu seco e entrou num salão amplo, com colunas lisas e chão de mármore polido. O sol batia forte lá fora, mas ali dentro havia uma frescura quase solene. No centro, num trono alto, estava o faraó. O corpo dele, envolto em linho branco impecável, refletia a autoridade. À esquerda e à direita, oficiais e escribas alinhados, silenciosos como estátuas. Logo atrás, 3 grandes cântaros com água gelada e pipas de cerveja serviam aos que se aventuravam até ali. Sem pensar 2 vezes, José se aproximou. Manteve a cabeça ereta, ombros firmes, respirou fundo e saudou. Majestade, é uma honra. O silêncio caiu. O faraó fez um gesto com a mão. Fale. E José se inclinou levemente. Então, o rei começou a descrever os sonhos que o atormentavam. No primeiro, 7 vacas gordas devoravam as 7 vacas magras que vinham logo atrás, tão escuras e fracas que mal se mexiam. No segundo, 7 espigas cheias de grãos pareciam cheias de força, e em seguida apareciam 7 espigas finas e secas, sugando toda a umidade das primeiras. José escutou com atenção, sentiu o calor subir ao rosto, mas manteve a voz calma quando falou. São 2 sonhos, mas apontam para a mesma mensagem. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de fartura. Será tempo de colheitas generosas, de celeiros cheios. Já as 7 vacas magras e as espigas secas anunciam 7 anos difíceis de fome, quando qualquer grão pouquíssimo restará. O salão ficou em silêncio por um instante. O faraó inclinou a cabeça, olhos fixos em José. O menino que nasceu pastor em Canaã agora falava ali, frente ao homem mais poderoso do Egito. José continuou. É preciso agir antes que a escassez chegue. Durante os 7 anos de abundância, armazene parte do cereal. Reserve 1/5 de toda a colheita. Assim, quando o período de seca vier, haverá provisão para todo o país. Alguns oficiais sussurraram, surpresos. O faraó ergueu a mão, calou a sala e olhou nos olhos de José. Não encontro ninguém com essa clareza, disse. Organize esse plano. Ponha sob sua responsabilidade quem for necessário. Num segundo, o semblante de José mudou. De respiração contida, passou a leveza contida de quem sabe que, enfim, chegou a hora. Oficiais abriram caminho, trouxeram um manto colorido e penduraram ao redor de seus ombros um cordão de ouro grosso. Depois, um escriba entregou-lhe um anel de sinete, símbolo de autoridade. Antes de sair, o faraó ainda levantou um dedo. Você será segundo em todo o Egito. Só eu estou acima. José mal acreditou. Lágrimas surgiram, mas ele conteve o choro com um rápido aceno. Passou pelos corredores escoltado por guardas, agora cumprimentado com reverências. Em cada rosto via respeito e um toque de medo. Afinal, ele era a ponte entre dias de fartura e anos de angústia. Nas semanas seguintes, ele viajou por todo o país. Inspecionou celeiros, orientou a construção de armazéns nas províncias, treinou administradores para registrar entrada e saída de grãos. De volta à capital, visitou o grande celeiro real. Montanhas de cereais bem empilhados, inscrições em papiros com datas e quantidades. Tudo organizado nos mínimos detalhes, como ele pedira. Quando a primeira safra do quinto chegou, José celebrou. Nem festa com música alta, nem banquete exagerado. Apenas um brinde discreto com um copo de vinho ao pôr do sol, na varanda real. Pensou em Canaã, no poço escuro, no pai sofrido, nos irmãos distantes. Entendeu que cada fase, por mais dura, o havia preparado. O tempo de fome chegou e o povo suplicou. Mas havia mantimentos. Cada pedido era atendido sem alarde. As crianças continuaram a crescer, as famílias a sobreviver. O Egito inteiro reconheceu. Foi a fé,
a coragem e aquele sonho antigo que salvaram a nação. E assim, de prisioneiro esquecido, José passou a nome essencial na terra do Nilo, provando que visão e trabalho podem mudar o destino de um país. José acordou cedo naquela manhã seguinte. O sol ainda nem tinha esquentado de verdade, mas ele já descia o palácio em passos firmes, revisando mentalmente cada detalhe do plano de distribuição. A notícia da nova leva de mensageiros vindos de Canaã chegou ligeiro. Vinham 10 irmãos, cheios de esperança, em busca de grãos para se a família passar a seca. José parou num arco de pedra, rebateu o olhar nos corredores silenciosos e respirou fundo. Será que aquele reencontro estava mais perto do que imaginava? Quando os homens entraram no amplo pátio de choque, camisas gastas, cabeças baixas, animais carregados de sacos de cereais, José os observou de longe, misturando pena e curiosidade. Ele reconheceu o jeito de andar, o olhar desconfiado que viera acompanhado de tanto medo lá atrás no poço. Resoluto chamou-os. Entrem, favor trazer os sacos para cá. Sem que percebessem quem era, ele guiou cada um até as enormes balanças de bronze. Os irmãos se revezaram, observaram desconfiados a marcação de peso, comentaram entre si os preços. Judá, com jeito de líder, negociava quantidades, enquanto Simeão berrava instruções para os camelos. Devagar, devagar, tentando não derrubar tudo. José assistia em silêncio. Cada gesto deles lhe trazia a lembrança do passado. Risos abafados, sonhos traçados em trigo, inveja corroendo corações. Agora estava ali, no centro do poder, e eles, sem saber, dependiam do aval dele. Terminada-se a pesagem, José olhou nos olhos de cada um. Fez perguntas sobre a família. Jacó, os filhos mais velhos, as dificuldades no caminho. Ele gostava de ouvir, e a voz de cada um soltava pontas de saudade. Nosso pai adoeceu, está fraco. Precisamos logo voltar. Enquanto anotava tudo numa prancheta de papiro, sentia o calor subir ao rosto, mas manteve a compostura. Ainda não era o momento de revelar nada. Deixou-os agir, pediu que guardassem silêncio sobre quem aprovava a venda e, em seguida, liberou a carga. No final do dia, José mandou que ficassem num alojamento perto, à espera de um último teste. Era uma ordem simples, mas para ele soou meio estranha. Amanhã tragam também o irmão mais novo, Benjamim. Um burburinho aliviado percorreu o grupo, misturado à apreensão. Eles se entreolharam. Esse menino tem que ficar para cuidar do pai, dizia Rúben. Mas a autoridade de quem agora segurava as rédeas do Egito não era contestada facilmente. José sabia que aquele pedido sacudiria todas as certezas deles. Sozinho, ele voltou à varanda onde costumava contemplar o Nilo ao entardecer. A lua despontava pálida e úmido, o ar carregava um perfume de papiro e especiarias. José deixou escapar um suspiro. A ficha tinha caído. Era hora de ajustar as peças do tabuleiro. Havia muito em jogo: a sobrevivência de toda Canaã, a cura do velho Jacó, mas também o reencontro de uma família partida. Tudo dependia de um passo cuidadoso. Quando o sol raiou, os 10 irmãos partiram com seus animais, carregando sacos de trigo e milho. Eram homens mudados, cumprimentos formais, medo velado, gratidão silenciosa. José observou cada passo deles sumir entre as colunas do portão de entrada. Por um instante, a memória do túnel escuro e das correntes de ferro o trouxe de volta à prisão. Mas antes de virar as costas, ele murmurou para si mesmo: tudo vai dar certo. Desatou o lenço azul que mantinha à volta do pulso, presente de sua mãe, e guardou-o no peito. Aquele dia mudaria o rumo de todos. Enquanto a caravana pegava a rota de volta a Canaã, José se preparava para o próximo movimento: trazer Benjamim, o mais novo, até o Egito. Sabia que quando as lágrimas caíssem, a máscara cairia também, e só então revelaria quem era de verdade. Mas por enquanto, guardaria silêncio e aguardaria o instante certo para transformar o reencontro em redenção. José mal acreditou quando o mordomo agarrou aquela taça de prata e a colocou na frente dos irmãos. Encontramos isto no saco de Benjamim. O brilho do metal reluziu como um relâmpago num céu encoberto. Benjamim, pálido, congelou entre os sacos de grãos. Os outros irmãos trocaram olhares cheios de pavor. Quem fez isso? Perguntou José, a voz calma cortando o silêncio. Ninguém respondeu. Rúben, sempre o mais velho, tentou manter a compostura. Senhor, foi sem querer. Talvez alguém derrubou do lado de fora. José inclinou a cabeça, estudando o rosto de cada um. Parecia perguntar: sério? Judá correu até Benjamim, abraçou o irmão caçula e sussurrou: nós resolvemos, vai dar tudo certo. Mas Benjamim só tremia nos braços dele.
Simão, mais nervoso, coçou o couro cabeludo e murmurou: Isso é injusto. A taça não é dele. José abriu os braços impaciente. Escolham, ordenou. Ou deixem Benjamim aqui como escravo meu, e levam Simeão de volta. Ou libertem Simeão e tomem Benjamim. Foi como se um trovão tivesse caído sobre o pátio. Cada irmão sentiu o chão tremer sob os pés. Silêncio pesado. O vento trouxe o canto distante dos trabalhadores nos celeiros. Rúben respirou fundo, fechou os olhos e disse: Não podemos condenar o caçula. Mas Judá retrucou em voz baixa: E se for preciso, ele nem devia vir. A tensão cresceu. O orgulho familiar batia de frente com o medo de perder tudo. Um por um, os irmãos se encolheram. Os rostos, antes altivos, se curvaram na poeira. O calor do dia pareceu dobrar. Então Jacó apareceu nos pensamentos de José, o pai sofrido, achando que Simeão tinha morrido, o coração afundado. Benjamim soluçou baixo. José respirou fundo. Um nó apertou seu peito. Quis gritar: Sou eu, mas conteve a voz. Quis correr para abraçar o irmão mais novo, mas manteve os pés firmes. Foi ali, naquele instante, que José entendeu. Era hora de tocar o coração de cada um. Mas como? O sol batia forte nas colunas de pedra. Os irmãos assistiam, a boca seca, a nuca suada. O próximo movimento definiria não só a liberdade de Benjamim, mas o futuro de toda a família. José levantou a mão, pronto para agir. E naquele momento congelado, cada segundo parecia uma eternidade. O calor da manhã mal começara a crescer quando o silêncio do pátio foi quebrado por um soluço contido. Os irmãos se entreolharam, paralisados, enquanto José mantinha o olhar firme. Foi então que Judá, ajeitando o manto puído, deu um passo à frente. Senhor, leve a mim, disse a voz embargada. Estou disposto a permanecer como escravo, mas deixe Benjamim voltar com meus irmãos. Meu pai já não suporta mais a dor de perder outro filho. Naquele instante, algo mudou no rosto de José. As rugas de preocupação, que ele aprendera a se esconder, se alisaram. Os traços tensos deram lugar a um sorriso suave. Ele deixou o cetro de lado, tirou o anel de sinete e o colocou na mão de Judá. Basta, murmurou. Sou eu quem falha ao manter essa farsa. Eu sou José. As palavras caíram como chuva em terra seca. Primeiro, houve um instante de descrença. Depois foi o pranto coletivo. Irmãos abraçados. Lágrimas que lavavam sonhos e mágoas. Benjamim caiu nos braços do irmão mais velho. Os olhos de Rúben ficaram marejados ao perceber que o caçula estava seguro, que José de fato não era mais apenas o vice-rei estranho, mas o mesmo irmão que protagonizara seus pesadelos de criança. Simeão passou o braço em volta de José, murmurando desculpas que se perderam entre soluços. Potifar, avisado por mensageiros, limitou-se a observar de longe, respeitando aquele momento íntimo de reencontro. Horas depois, quando a comoção acalmou, José levou os irmãos a uma sala silenciosa. Ele ordenou que soldos guardassem as armas na entrada e convidou a todos para uma refeição simples: pão quente, queijo e tâmaras frescas. A comida, antes dispensável, ganhou sabor especial. Era a primeira vez que se sentavam juntos em paz. Entre um pedaço de pão e outro, José narrou como um sonho o trouxera até o Egito, como a fé o sustentara na prisão e o levara a interpretar o sonho do próprio faraó. Os irmãos ouviram em silêncio absoluto. O ar carregava mistura de surpresa, alívio e culpa. Quando José descreveu o poço escuro, o manto colorido entregue por Jacó, os feixes de trigo que se curvaram, Judá fechou os olhos e disse: Jamais merecemos tanto perdão. E foi aí, sem cerimônia, que José participou de mais um milagre. Transformou o remorso em esperança. Com o crepúsculo se aproximando, ele chamou um escriba e ditou ordens claras: Prepare camelos e provisões. Usem rotas seguras. Digam a meu pai que venha sem medo. Em seguida, distribuiu presentes a cada um: roupa nova, joias simples e alimentos para a longa viagem. Nos braços, entregou um pedaço do lenço que Jacó antes deixara cair em seu ombro, pedindo que o mostrassem ao velho, como prova de que ali estava o filho querido, vivo e bem. Quando a caravana se pôs em marcha, José ficou na entrada do palácio, acenando até as silhuetas sumirem. Lágrimas caíam-lhe sem controle, mas eram de alegria. Lá dentro, o palácio retomou seu ritmo habitual. Oficiais se entreolhavam, cochichavam. Mas ninguém ousou duvidar da viagem que partia em direção a Canaã, carregando a promessa de um reencontro que mudaria tudo. No caminho de volta, os irmãos mal falavam. Cada passo lembrava o ontem amargo.
À noite, montavam acampamento sob as estrelas, encontravam coragem para emudecer a culpa e sonhar com o abraço de Jacó. Rúben, sempre à frente, segurava firme as rédeas e murmurava: Ele nos perdoou. Estamos livres. Benjamim, que no começo tremia, ajoelhou-se para descansar e agradeceu em voz baixa: Meu irmão existe. Quando por fim chegaram à colina que guardava o vale em que Jacó morava, o ancião jazia em sua tenda, fraco e cabisbaixo. Os irmãos se aproximaram em fila, o coração acelerado. Rúben, segurando o lenço com cuidado, entrou primeiro. Pai, falou sem conseguir continuar, a voz sumindo no aperto da garganta. Jacó ergueu o rosto. O tempo pareceu parar. Então reconheceu o tecido e, num salto de pavor misturado à esperança, ergueu-se como se recuperasse forças de repente. José! Os próximos instantes foram um turbilhão. Abraços que doíam, prantos que reluziram como ouro. O velho quase desmaiou de alegria. Tocou o rosto de cada um dos filhos e, por fim, seu olhar se demorou em Benjamim. Meu menino, sussurrou a voz trêmula de emoção. O céu azul daquele fim de tarde testemunhou o milagre de uma família restaurada. E naquela noite, sob tendas coloridas, com o cheiro de pão fresco e o som dos tambores ao longe, Jacó ergueu uma taça improvisada e brindou. À vida, ao amor e aos sonhos que nunca se perdem. Foi o sinal de que o retorno a Canaã começava não apenas como um fato físico, mas como um reencontro de almas, de histórias que Joseph salvaria, e que agora se uniriam sob o mesmo céu mais fortes do que nunca.